Voltamos com o De Bem com você e hoje o nosso tema é a saúde dos olhos. E quem conversa com a gente é o Dr. Reinaldo de Oliveira Cieiro Júnior. Doutor, a gente falava então da catarata anteriormente, mas não sei se eu posso chamar de doença da visão, mas um problema que afeta muita gente é a miopia, né? E para isso existe a cirurgia. Eu queria então entender o que é a miopia, como é a cirurgia, em quais casos ela é indicada. Bom, a miopia é um defeito refracional do olho muito comum, né? As pessoas que têm uma dificuldade de enxergar para longe, muitas dessas pessoas detectam na escola, na hora que não consegue ver o quadro, e aí vai ao oftalmologista e realmente tem um grau de miopia. Como a gente falado antes, a miopia está crescendo muito, nós estamos vivendo uma epidemia de miopia, principalmente pelo uso de smartphones e aparelhos tecnológicos. O que acontece com a miopia é que o diâmetro do olho começa a ficar alongado, o olho começa a ficar maior do que ele deveria. E com isso, os raios de luz, eles começam a se encontrar antes da retina. E aí não forma foco, e a visão fica embaçada. Pode-se realizar a cirurgia refrativa, né, para tirar o grau da miopia, mas isso quando o paciente tem uma idade, já é adulto, né, e o grau não está avançando. Lembrando que a cirurgia refrativa, ela não para o crescimento do grau. Ela só tira o grau que a pessoa tem na hora. Então, por exemplo, uma criança que está com o grau crescendo de ano em ano, se você realizar a cirurgia desse paciente, depois de um ano ele vai estar com um grau relacionado ao seu crescimento. Então, se cresce 1 grau de miopia por ano, você operar, depois de um ano ele vai estar com 1 grau de miopia de novo. Sim. E a cirurgia é feita de que forma? Corta-se um pedaço da córnea? Nós fazemos uma modelagem da córnea. A córnea ela tem um poder refrativo muito grande, ela é uma lente muito potente. Então, o que se faz é deixar a córnea um pouco mais plana e faz isso com laser. Então, a gente tem 2 formas principais, o LASIK e o PRK. O que a gente faz é tirar um pouco da córnea para a córnea perder um poder, ficar um pouquinho com menor poder dióptrico. Então, os raios vão conseguir chegar na retina e formar o foco. E aí esse paciente, depois de operado, ele pode, em muitos casos as pessoas ficam sem o uso de óculos, lentes de contato, né? Mas com o tempo, então, pode haver um novo crescimento e a pessoa precisar voltar a ficar míope, precisar de óculos novamente? Isso pode acontecer. Pode acontecer de um tempo ficar longo, vários anos estável e depois começar a ter um crescimento de novo do grau. E a pessoa, dependendo da espessura da córnea, e se a córnea é uma córnea saudável, ela pode ser submetida a uma outra cirurgia para tirar o grau que ficou, o novo grau que surgiu. E hoje, quais são, assim, o senhor falou dessa questão da epidemia de miopia. Além disso, existe algum outro problema de visão que assusta os médicos ou que não se esperava, que preocupa mesmo entre as pessoas? Nós temos um grande problema hoje com glaucoma. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, o nervo responsável por levar as informações que chegam ao olho até o cérebro. O olho é responsável por receber a luz que chega, mas quem enxerga mesmo é o nosso cérebro. E se a gente não tem uma conexão saudável entre o olho e o cérebro, a gente não consegue ter uma visão boa. O glaucoma é uma doença silenciosa. Então, quando ela começa a demonstrar os sintomas de baixa de visão, ele já está numa doença, ela está muito avançada, já está num estágio muito grave. Então, é necessário que essa doença seja diagnosticada o quanto antes. E aí é um fator genético apenas ou existem fatores ambientais que contribuem para isso? Principalmente o fator genético, existem alguns fatores do indivíduo, né? Os afrodescendentes, os míopes, os pacientes de origem asiática, todos eles têm uma chance maior de desenvolver o glaucoma. Entendi. Eu queria saber também a respeito dos óculos de grau. Nós falamos anteriormente da importância dos óculos de sol, mas também, da mesma forma que nós encontramos com muita facilidade óculos sem proteção para compra, nós também encontramos os óculos de grau já com graus determinados. Quais são os riscos de se usar isso? Bom, o maior problema, na verdade, que a gente tem com esses óculos vendidos sem uma consulta médica, porque, como eu havia falado, os grandes problemas, a maioria dos problemas oftalmológicos não tem muito sintoma. Então, o paciente ele começa a trocar de óculos sem fazer a consulta, então ele perde a oportunidade de diagnosticar precocemente algumas doenças. O glaucoma, como eu havia falado anteriormente, o principal fator
de risco para se desenvolver glaucoma é a pressão intraocular. Então, o único lugar que se pode fazer uma medida segura e precisa da pressão intraocular é no consultório oftalmológico. Então, se a gente não monitora essa pressão, se a gente não monitora o fundo de olho, não monitora o nervo óptico, essas doenças podem passar batidas e serem diagnosticadas em estágios muito avançados. Esses óculos comprados sem receita, muitas vezes eles não têm o grau preciso do indivíduo. Então, ele é um quebra-galho, mas depois, com o tempo, a pessoa começa a sentir dor de cabeça, aquela fadiga, dificuldade de leitura e também o risco de se comprar, por exemplo, um óculos de sol sem proteção ultravioleta. Uhum. Queria saber também a respeito das lentes de contato. O mesmo se aplica para elas, né? Então, para esse cuidado de passar pelo médico, talvez até comprar a lente no próprio médico ou em ótica mesmo, dá para fazer isso? Antes de se usar lente de contato, é necessário saber se o paciente tem uma indicação de usar lente de contato. Não é todo mundo que consegue usar lente. Pessoas com alergias graves, uma superfície ocular muito ressecada, um olho muito seco, não é indicação de colocar lente de contato, porque você pode induzir algumas doenças, você pode induzir uma infecção corneana. Simplesmente só o fato de se usar uma lente de contato aumenta a chance de infecções, principalmente se a pessoa não tem o cuidado e principalmente se a pessoa dorme com as lentes. Se você dorme com as lentes, você aumenta em 20 vezes a chance de se ter uma infecção corneana, que são infecções graves, que podem até levar à cegueira. Uhum. E eu gostaria de voltar naquela questão da catarata, do glaucoma, enfim. Qual a idade certa para se começar a fazer esses exames? Exame de pressão do olho, fundo de olho. Existe uma idade inicial para se fazer isso, esses exames? Desde a infância, né, a gente já tem que começar a fazer o exame de fundo de olho, né? Então, as crianças são submetidas ao teste de olhinho e depois o teste de fundoscopia. A gente vê o fundo de olho da criança para saber se não tem nenhum defeito. E os exames de medida de pressão não são sempre muito fáceis em crianças. Então, a gente começa a realizar a medida da pressão intraocular quando o paciente se torna colaborativo. Isso é variável, um paciente de 5 a 6 anos, 7 anos. Quando se existe uma suspeita de um glaucoma congênito, por exemplo, que é aquela criança que nasce com o olho mais azulado, um olho grande, com muito incômodo com a claridade, aí tem que se levar ao oftalmologista para fazer o exame sob sedação, para diagnosticar corretamente a doença. E aí vem uma outra questão a respeito de cirurgias. Muita gente fica interessada na cirurgia, atende a todos os critérios, está com grau estável, mas imagino que algumas pessoas têm uma fobia também, né? Nesse caso, como é feita a cirurgia também? Vocês cedam em casos extremos? Você diz no caso de cirurgia refrativa, né? Sim. Não, a cirurgia refrativa a gente faz em pacientes acima de 18 anos, com grau estável, e é uma cirurgia muito tranquila, assim, é uma cirurgia rápida, ela é indolor. Claro que existem pessoas que têm uma certa aflição, né, de mexer no olho, mas é uma cirurgia rápida, indolor, com alto índice de sucesso, quando bem indicada. Então, geralmente não é necessário uma sedação. E aí eu queria chegar ao ponto do diabetes, que o diabetes normalmente leva a uma consequência que é uma retinopatia, né? Retinopatia diabética. Quais são os cuidados, então, que esse paciente deve ter? Ele teve o diagnóstico, imediatamente ele já deve procurar o oftalmologista? Imediatamente ele já deve procurar o oftalmologista, porque a gente não sabe quanto tempo que ele já estava diabético depois do diagnóstico. Então, quando se trata bem a diabetes, a gente pode diminuir a chance de se ter a retinopatia diabética. Mas as doenças, os sintomas da retinopatia diabética, elas se tornam mais no estágio mais avançado. E quais são esses sintomas? Geralmente baixa de visão, geralmente quando o paciente tem algum inchaço da mácula, que causa uma baixa de visão, ou o paciente tem um sangramento dentro do olho, que a gente chama de hemorragia vítrea. Então, quando chega nesse estágio, já é mais complicado de se tratar. Entendi. Então, é importante que o paciente comece a fazer o acompanhamento oftalmológico antes de se ter sintomas, uma vez que foi feito o diagnóstico. Mesmo que a doença esteja controlada, mesmo que o diabetes esteja controlado, né? Mesmo que o diabetes esteja controlado. Mesmo porque, uma vez que a retinopatia diabética se instaura dentro do olho, ela se torna uma doença à parte. Não basta somente tratar o diabetes e esperar que a retinopatia diabética se torne controlada. Isso não acontece. Sim.
E ela também pode acontecer em casos de pessoas hipertensas? Existe a retinopatia hipertensiva, né? Mas não é o que a gente mais se vê no consultório. A gente começa a ver uma tortuosidade dos vasos da retina, mas, via de regra, não leva tantos problemas oftalmológicos quanto a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é muito mais prevalente. Ok. Então, a gente vai continuar conversando daqui a pouquinho. De Bem com Você vai fazer mais um intervalo e a gente volta já já.